Olá, querido irmão, querida irmã. Que alegria imensa poder me conectar com você neste momento tão especial. Quero te dar as boas-vindas a mais um tempo de reflexão, paz e fortalecimento espiritual. É uma honra poder compartilhar com você uma mensagem que certamente trará luz, esperança e encorajamento para a sua caminhada de fé. Eu creio que cada instante que passamos diante da palavra de Deus não é em vão. Existe um propósito divino em tudo aquilo que ouvimos, lemos e meditamos, e hoje não será diferente. O Senhor reservou este momento para falar com você de uma forma única e pessoal. Talvez você esteja enfrentando lutas, desafios e até momentos de silêncio em que parece não encontrar saída. Mas saiba que a presença de Deus é real e ela nos envolve mesmo quando não conseguimos perceber. O simples fato de você estar aqui agora é um sinal de que o Espírito Santo deseja ministrar diretamente ao seu coração. O Senhor tem preparado uma palavra viva que vai renovar suas forças e trazer direção para a sua vida. Por isso, eu te convido a permanecer comigo até o final desta mensagem. Tenho certeza de que algo precioso será depositado dentro de você. E já aproveito para pedir que, se esta palavra abençoar o seu coração, você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e também um comentário, compartilhando aquilo que Deus falou com você. Dessa forma, você não apenas fortalece a sua fé, mas também ajuda a levar esta mensagem de esperança a muitas outras pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. Querido irmão, querida irmã, chegamos agora ao momento central da nossa reflexão. O Senhor nos conduziu até aqui, para que possamos receber dele uma direção clara e um alimento espiritual que fortalecerá a nossa jornada. A palavra escolhida para hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 45, que diz assim: Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Este trecho nos leva a refletir sobre o impacto que a presença de Jesus causava nas pessoas. O contexto aqui é o relato da cura de um homem leproso. A lepra, naquele tempo, não era apenas uma doença física, mas também uma marca de exclusão social e espiritual. Quem sofria dela era colocado à margem, afastado do convívio familiar e da comunidade. No entanto, Jesus, movido de compaixão, não apenas cura o homem, mas o restaura por completo, devolvendo-lhe dignidade e esperança. O que chama a atenção é que mesmo depois de Jesus pedir para que aquele homem não divulgasse o ocorrido, ele não conseguiu se calar. A experiência foi tão transformadora, tão marcante, que o desejo de compartilhar a boa notícia falou mais alto. Ele começou a proclamar o que havia recebido, e isso fez com que multidões corressem até Jesus, a ponto de o mestre não conseguir mais entrar publicamente nas cidades. Aqui está a essência da palavra do dia, mensagem e oração da noite. Quando experimentamos verdadeiramente o toque de Cristo em nossas vidas, não conseguimos ficar em silêncio. A fé genuína gera testemunho, e o testemunho gera transformação em outras pessoas. Quantas vezes nós mesmos já fomos alcançados pela graça de Deus em momentos de dor, medo ou angústia? Talvez você possa lembrar de um instante em que parecia não haver saída, mas de repente uma porta se abriu, uma cura chegou, uma resposta inesperada apareceu. Isso não acontece por acaso, mas sim porque o Senhor continua operando milagres e restaurando vidas, assim como fez com aquele homem leproso. O texto de Marcos, capítulo 1, versículo 45, também nos mostra algo muito importante. Quando compartilhamos o que Deus fez, atraímos outras pessoas para perto de Cristo. O leproso curado não pregou um sermão,
Não estudou teologia, não tinha grandes palavras. Ele simplesmente contou o que havia acontecido com ele, e isso foi suficiente para impactar cidades inteiras. Meu irmão, minha irmã, às vezes pensamos que testemunhar é apenas falar em grandes púlpitos ou ter um conhecimento profundo das Escrituras. Mas a palavra nos mostra que o maior poder está na simplicidade do testemunho. Contar aquilo que Deus fez na sua vida pode ser o instrumento que vai despertar fé em alguém que já perdeu a esperança. E veja que interessante, Jesus ficava fora, em lugares desertos, e ainda assim as pessoas iam até ele de todas as partes. Isso nos mostra que quando o testemunho é verdadeiro, não há barreiras, não há obstáculos. O poder da experiência pessoal com Cristo é irresistível. Hoje, essa palavra nos convida a refletir. Temos compartilhado aquilo que Deus tem feito em nossas vidas? Ou temos guardado apenas para nós as bênçãos recebidas? O Senhor nos chama não apenas para recebermos, mas também para sermos canais de bênção. Cada vitória, cada livramento, cada resposta é uma oportunidade de semear esperança no coração de alguém. Portanto, guarde isso no seu coração. O seu testemunho tem poder. A palavra do dia, a mensagem e oração da noite nos lembra que uma vida transformada por Jesus nunca será silenciosa. Quando o amor de Deus nos alcança, Ele nos envia a falar, a viver e a mostrar o quanto Ele é fiel. Amado irmão, amada irmã, agora é o momento de aprofundarmos nossa reflexão sobre a passagem que lemos em Marcos capítulo 1, versículo 45. Este texto é um convite não apenas para admirarmos o milagre que Jesus realizou, mas para entendermos os princípios espirituais que ele revela e como podemos aplicá-los no nosso cotidiano. Primeiramente, vamos recordar. Jesus havia curado um homem leproso. A lepra, no contexto bíblico, simbolizava não somente uma enfermidade física, mas também uma condição de exclusão e impureza. No livro de Levítico, capítulo 13, a lei dizia que o leproso deveria andar com suas vestes rasgadas, cabelos soltos, rosto coberto e ainda gritar impuro, impuro, quando se aproximava de alguém. Era um fardo de vergonha e solidão. Imagine a dor de viver assim, separado da família, dos amigos e até das práticas religiosas. Mas quando esse homem encontra Jesus, tudo muda. O Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 41, relata que o mestre, movido de íntima compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse: "Quero ser limpo." Veja o poder dessas palavras. Onde havia rejeição, Jesus oferece toque. Onde havia vergonha, Jesus traz dignidade. Onde havia afastamento, Jesus traz restauração. O detalhe importante é que, após ser curado, esse homem não conseguiu guardar para si a bênção recebida. Mesmo sendo instruído por Jesus a não divulgar, ele começou a proclamar em toda parte o que lhe havia acontecido. Isso nos mostra duas verdades profundas. Primeiro, quando Cristo toca a nossa vida, o impacto é tão grande que não conseguimos ficar em silêncio. Segundo, o testemunho é uma ferramenta poderosa de evangelização. Podemos perceber isso em outras passagens bíblicas. Em João capítulo 4, por exemplo, a mulher samaritana, depois de conversar com Jesus, junto ao poço, correu até sua cidade e disse: "Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito." O resultado foi que muitos samaritanos creram por causa da palavra daquela mulher. Da mesma forma, o homem liberto de uma legião de demônios em Marcos capítulo 5 também se tornou um pregador em Decápolis, contando tudo o que Jesus lhe havia feito. Esses exemplos mostram que não precisamos de títulos ou posições para falar de Cristo. O maior sermão é a nossa experiência pessoal com Ele, e isso nos leva a uma aplicação prática para os dias de hoje. Quantas vezes nos calamos por medo de críticas, vergonha ou insegurança?
Mas a palavra nos lembra, se Jesus transformou a nossa vida, temos um chamado para compartilhar. O testemunho não precisa ser eloquente, precisa ser verdadeiro. No dia a dia, isso pode acontecer de forma simples. Quando você compartilha com um amigo que orou e recebeu uma resposta, quando você diz a um colega de trabalho que confia em Deus mesmo em meio às dificuldades, quando você demonstra paciência e amor em situações de conflito, tudo isso é testemunho. O mundo não precisa apenas de discursos, mas de vidas que mostram o caráter de Cristo em pequenas atitudes. Outro ponto que aprendemos nessa passagem é sobre o alcance do testemunho. O texto diz que, por causa da divulgação, Jesus não podia mais entrar abertamente nas cidades, mas permanecia em lugares desertos. E mesmo assim, as multidões iam até ele de todas as partes. Isso nos ensina que quando a obra de Deus é anunciada, nada consegue detê-la. As boas novas encontram caminhos inesperados, atravessam barreiras, vencem resistências. Talvez você sinta que sua voz é pequena ou que sua história não tem grande valor. Mas lembre-se, o homem curado da lepra não tinha prestígio, não era alguém influente, mas sua história transformada foi suficiente para atrair uma multidão a Cristo. O apóstolo Paulo nos ensina em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, que temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Isso significa que não é sobre quem nós somos, mas sobre quem Ele é em nós. Também é importante notar que Jesus, ao realizar esse milagre, revela sua compaixão. Ele poderia ter curado o homem apenas com uma palavra, mas escolheu tocá-lo. E aquele toque significava muito. Era o toque que a sociedade negava, o toque que ninguém ousava dar. Quantos de nós já nos sentimos como aquele leproso, rejeitados, sozinhos, sem esperança? E quantos de nós já experimentamos o toque invisível de Cristo, trazendo paz, consolo e força? Este toque é real e continua alcançando corações até hoje. Portanto, querido irmão, querida irmã, a lição desta palavra do dia, mensagem e oração da noite é clara. Não esconda aquilo que Deus fez por você. Compartilhe, testemunhe, viva de forma que outros possam ver Cristo em sua vida. Pois assim como no tempo de Jesus, pessoas de todas as partes ainda estão sedentas por esperança e buscando um encontro verdadeiro com o Salvador. Querido e amado irmão, querida e amada irmã, chegamos ao momento final desta meditação e é aqui que o Espírito Santo deseja selar em nossos corações tudo aquilo que aprendemos. A passagem que meditamos em Marcos, capítulo 1, versículo 45, nos mostrou o poder do testemunho e a compaixão de Jesus ao tocar e curar o leproso. Agora, nesta parte final, quero te conduzir a uma reflexão mais profunda, para que esta palavra não fique apenas como um conhecimento, mas se torne vida, prática e esperança em sua caminhada. O encerramento de uma mensagem é sempre um convite à decisão. E hoje o Senhor está nos chamando para assumirmos uma postura de fé diante das situações da vida. O leproso daquele texto viveu anos de exclusão, dor e solidão. Ele não podia abraçar, não podia se aproximar de quem amava, não podia viver em comunidade, mas um encontro com Jesus mudou radicalmente sua história. Isso significa que, não importa quão longo seja o tempo de sofrimento que você esteja enfrentando, basta um toque de Cristo para que tudo seja transformado. Essa verdade precisa encher o nosso coração de esperança, porque muitas vezes as circunstâncias tentam nos convencer de que nada vai mudar, que vamos continuar presos à mesma dor, ao mesmo ciclo de fracassos ou enfermidades. Mas a palavra de Deus nos lembra, em Isaías capítulo 40, versículo 31,
Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O Senhor nos chama a esperar nele, porque nele existe sempre um novo começo. E sabe o que mais me impressiona no texto de Marcos? É que o testemunho daquele homem não ficou preso a ele mesmo. Ele foi além. Ele espalhou a notícia e multidões foram atraídas a Cristo. Isso significa que a sua vida, meu irmão, minha irmã, também pode ser um canal de bênção para muitos. Não subestime o poder daquilo que Deus já fez por você. Talvez você pense que foi algo pequeno, mas para alguém pode ser a fagulha de fé que faltava para se levantar novamente. Pense bem. Se Deus já te livrou de um acidente, se já te curou de uma enfermidade, se já abriu uma porta onde não havia saída, se já te consolou em meio a uma perda, então você tem uma mensagem viva para compartilhar. E quando você testemunha, você não apenas glorifica o nome de Jesus, mas abre caminho para que outros sejam alcançados. Este é o tempo de levantarmos nossa voz e sermos luz em meio às trevas. Em Mateus, capítulo 5, versículo 14, Jesus disse: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Isso quer dizer que a sua vida é um farol, um sinal para aqueles que estão navegando em mares tempestuosos. Não esconda essa luz. Permita que ela brilhe através do seu testemunho, das suas atitudes, da sua fé. Agora, quero trazer uma palavra de encorajamento. Deus não se esqueceu de você. Assim como Jesus viu aquele leproso em meio à sua dor, Ele também vê você. Ele conhece o teu coração, sabe das tuas lutas e ouve as tuas orações. O Salmo 34, versículo 18 nos lembra: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Talvez você se sinta sozinho, mas saiba que o Senhor está bem perto de ti, sustentando cada passo. E eu quero declarar pela fé que assim como o leproso foi transformado, você também viverá mudanças sobrenaturais. O Senhor pode restaurar a tua saúde, pode renovar os teus relacionamentos, pode abrir portas que estão fechadas, pode trazer paz em meio à tormenta. Nada é impossível para o nosso Deus. Por isso, não permita que o desânimo cale a sua voz. Proclame aquilo que Deus já fez, profetize aquilo que Ele ainda fará. Lembre-se, a fé não é apenas esperar o milagre acontecer, mas também testemunhar antecipadamente que Deus é fiel para cumprir. Querido irmão, querida irmã, termino esta reflexão reforçando: o seu testemunho tem poder. O seu encontro com Jesus é a prova viva de que Ele continua agindo. Assim como multidões correram até Cristo ao ouvirem sobre a cura do leproso, muitas pessoas poderão se aproximar dele ao verem a transformação em sua vida. Agora, convido você a orar comigo. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento nos unimos em oração com fé e gratidão. Te agradecemos porque a Tua palavra veio até nós hoje como um bálsamo para a alma e como alimento para o espírito. Obrigado, Senhor, porque aprendemos que o Teu toque é capaz de mudar qualquer realidade, assim como mudou a história daquele homem leproso. Pai amado, nós reconhecemos que muitas vezes carregamos feridas invisíveis, dores que ninguém conhece, marcas que nos fazem sentir isolados ou rejeitados. Mas hoje declaramos que confiamos no Teu amor. Toca em nossas vidas, Senhor, e purifica o nosso coração. Remove toda mágoa, toda angústia, toda solidão. Derrama sobre nós a Tua graça restauradora. Senhor, ajuda-nos a sermos testemunhas vivas do Teu poder, que possamos proclamar com alegria aquilo que já fizeste por nós, para que outras pessoas também sejam alcançadas. Que o nosso testemunho não seja tímido nem escondido, mas seja como luz que brilha em meio à escuridão. Pai, lembramos da Tua palavra que diz que os que esperam em Ti renovam as forças.
Então renova a força deste irmão e desta irmã que agora oram comigo. Levanta o cansado, fortalece o fraco, consola o aflito, cura o enfermo, abre as portas diante daquele que está desesperado. Mostra, Senhor, que nada é impossível para ti. Nós pedimos também, Senhor, que nos ajudes a viver com ousadia, que o nosso testemunho seja verdadeiro, puro e cheio do Espírito Santo. Que possamos levar esperança às pessoas ao nosso redor, mostrando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós oramos em nome de Jesus, crendo que milagres já estão acontecendo. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta palavra falou ao seu coração, eu te peço, inscreva-se no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários o que Deus ministrou em sua vida através desta mensagem. Isso fortalece a sua fé e também ajuda a levar a palavra do Senhor a muitas outras pessoas que precisam de esperança.